Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje eu vou continuar o assunto que eu passei no outro vídeo, em que nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo soma de vetores e ponto. Aqui eu tenho um triângulo formado por vetores, então esse vetor aqui é o vetor AC, esse aqui é o vetor CB e, e esse aqui é o vetor AB. Notem que eu disse isso porque ele está indicando aqui, tá ok? Bom, eu tenho que demonstrar o seguinte, ó, que AB menos AC é igual a CB. Traduzindo, esse cara aqui menos esse aqui vai ter como resultado CB. E aí? Bom, é aí que eu vou utilizar um artifício de cálculo que, se eu pegar e colocar aqui assim, ó, essa reta, ó, eu troquei a orientação do vetor. E isso dá para fazer sim, pessoal. Tá, ó, é a mesma coisa que CA. Lembra aquela questão do vetor oposto? Se eu pego o mesmo vetor e troco a orientação, olha, troquei a origem e a extremidade, logo é a mesma coisa que isso aqui, tá bom? Ou seja, em outras palavras, o vetor CA é igual a menos AC. Interessante, porque aqui eu já aparece o menos AC na minha conta. Olha que interessante, pessoal. Se eu somar agora esse aqui, olha, com o AB, ó, extremidade com origem, qual que vai ser o resultado? Vai ser justamente o CB. Então, fechou, gente. Acabou aqui. Então, já consegui demonstrar. Isso aqui ficou ao contrário, né? Na verdade, aqui ficou AC mais AB é igual a CB, correto? Pessoal que não entendeu ainda, eu vou desenhar agora. O AC, perdão, não é AC, que eu mudei o sentido, ele passou a ser CA, né? CA, tá bom? Na soma de vetores, ela gosta da propriedade de comutativa, ou seja, eu vou trocar a ordem somente para ficar igualzinho que está lá. Legal? Troquei a ordem dos dois. E o CA, como eu tinha falado para vocês, é a mesma coisa que menos AC. Então, substituindo, pronto, consegui chegar no que o enunciado queria. Vamos fazer mais um outro exercício envolvendo um grau de dificuldade um pouco maior. Olá, pessoal. Então vamos continuar aqui nesse exercício, tá? E aqui eu tenho 3 pontos médios, né? Eu aumentei um pouquinho o grau de dificuldade. Eu tenho o ponto D, F e E, que são pontos médios desses 3 segmentos, tá? E eu tenho que escrever esses segmentos aqui, ó, BD, esses vetores, né, AE, CF, tudo em função de AB e AC. Então, é um exercício um pouquinho mais aprofundado, mas não é uma coisa tão impossível, tá? E eu vou utilizar exatamente aquela diferença que eu acabei de fazer aqui em cima. Então, vai facilitar muito a nossa vida, porque observem só. Eu quero fazer BD. Ó, tô fazendo a mão livre, por isso que ele ficou meio tortinho, tá? Bom, aqui eu tenho, se vocês forem puxar bem, ó, seguindo o vetor aqui, ó, esse vetor AD, né, ele vale o vetor AC sobre 2. E eu posso afirmar isso justamente porque o D é ponto médio, tá? Então, se ele é o ponto médio, dividir os dois em duas partes, o vetor AD é a mesma coisa que AC sobre 2. Tá? Por que eu estou falando do AD? Porque, olha, eu quero o vetor DB, né? Perdão, vetor BD. Eu quero escrever ele em função de AB e AC. Se vocês forem puxar bem aqui, ó, eu tenho essa seta aqui e eu tenho aqui, ó, né? Acho que está muito, não sei se é eu que estou ficando mal da visão, ó. Eu tenho aqui, ok? Então, em outras palavras, gente, acho que é eu que estou ficando ruim, ó. Tem assim, sim, e eu quero justamente esse aqui. Assim como no outro,
esse você pode escrever como sendo diferença desses dois. Sério, dá para fazer isso. E aí, ó, tem um bizu. Tá vendo? Os dois têm o A, né? Perfeito? Os dois têm o A, né? Eu tenho aqui o D e eu tenho o B. Eu quero escrever o vetor BD. Opa, só quero escrever o vetor BD, o último não é o D. Então vai ser AD menos o AB. Perceberam o bizu aí, gente? Ó, a mesma coisa do outro, ó. Eu tinha que escrever, ó, aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Eu queria escrever CB, não é? Olha só. CB. Então a extremidade é o primeiro e a origem é o que ficou aqui. Então mesma coisa, ó. Eu quero escrever o vetor BD. A extremidade, o D, é o primeiro. Então pronto. Mas quem que é o AD? O AD eu já acabei de provar que era AC sobre 2. Então rapidinho, pô. Isso aqui vai ficar o quê? AC sobre 2 menos AB. Isso é o próprio vetor BD. Olha que legal, eu consegui escrever o vetor BD em função de AC em função de AB. Legal, né? Vamos fazer mais o outro? Então bora. Legal, gente. Agora vamos trabalhar aqui para descobrir o vetor AE, tá? Que era para ser uma reta, eu fiz a mão livre, por isso que ficou um pouco torto. Bom, o AE, logo de cara, se você for parar para pensar, ele, tá? Mais EB resulta em AB. Vou repetir. Ele mais EB resulta em AB. E o EB, já que o E é ponto médio, isso aqui, ó, é a mesma coisa que CB sobre 2. CB sobre 2. Perfeito? Então, eu vou colocar aqui AE. Primeiro eu vou isolar ele. É igual a AB menos EB. Correto? Passei para cá, ficou menos. Só que o EB, ele vale CB sobre 2. Então, AE é igual a AB menos CB sobre 2. Perfeito? Agora eu vou trabalhar o CB. Se eu não me engano, eu já trabalhei o CB aqui, não já? Deixa eu ver se eu trabalhei aqui em cima. Sim, eu tinha trabalhado o CB. CB é igual a AB menos AC, ó. Olha que legal. Eu não vou ficar explicando duas vezes a mesma coisa no vídeo, né? Então, AB menos AC. Então, eu vou substituir isso aqui. Menos AB menos AC. Tudo isso sobre 2. Perfeito? E aí, ó. Isso aqui vai passar a ser menos mesmo, né? Vocês podem, vou fazer direto aqui, ó, ficar AB sobre 2, né? Porque eu tenho um AB menos meio dele, vai ficar sobre 2. E esse menos com menos vai passar a ser mais. Então, ficou assim. Tá, gente? Então, ó, novamente, eu consegui colocar um segmento em função do outro. Agora, como exercício para vocês pensarem aí, tentem fazer depois na casa de vocês como que seria o CF, tá bom? Usando esses mesmos artifícios de cálculo que eu usei aqui. Espero ter ajudado vocês. Um abraço.